Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar, Mulheres no Topo. Aqui é a Daniela Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está no Spotify nos assistindo, nos ouvindo, é bem importante que você nos avalie aqui no canal, que você siga, né, o Pode Liderar aqui na plataforma e que você compartilhe esses episódios para as amigas. E para você que está no YouTube nos assistindo, é bem importante que você deixe o likezinho aqui, nos siga também aqui no YouTube. Para quem produz conteúdo sabe o quanto é difícil, né? E esse compartilhamento nos ajuda muito. No dia de hoje, né, estou aqui com a Marisol Santos. A Marisol, então, ela é presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Acertei, Mari? Isso aí. Show. Mari, obrigada por ter aceitado meu convite de estar aqui hoje. Que alegria, eu que tenho que agradecer. Que coisa bem boa falar com mulheres, sobre liderança. Que coisa boa estar aqui. Tô muito feliz, muito feliz. Que pressão pra mim conversar com uma repórter, relações públicas, né? Jornalista, anjo. Não, tá ótima, tá linda. A gente te assiste, então tá tudo certo. Show. Mari, vamos lá, então. Jornalista, relações públicas, hoje, né, foi pra carreira política. Como é que foi isso? Que loucura, é uma das perguntas que eu mais respondo. Olha, é mesmo? Deixa eu agradecer aqui pela oportunidade de estar aqui, de poder conversar um pouco com vocês. A gente também tá sempre com redes sociais abertas, sempre com WhatsApp, para trocar ideias e informações. É uma coisa doida, assim, né? Eu trabalhei no jornalismo. Nossa, gente, eu sou da turma do ano 2000 do jornalismo aqui da UX, né? Então, há muitos anos, eu fiquei quase 20 anos aí trabalhando em TV, principalmente, mas TV e rádio, né? E essa não foi uma transição assim tão simples. Eu apresentei o Jornal do Almoço de 2008 a 2019. E aí, quando eu saí do Jornal do Almoço, eu fui trabalhar na Assembleia Legislativa, junto com um deputado, né? Tinha sido vereador, foi eleito deputado, e aí ele queria ter na equipe alguém de comunicação, alguém que pudesse ajudar em várias situações, né? E eu, como comunicadora, já puxando totalmente a brasa para o meu assado, eu sei o quanto isso é importante, né? E também em ambientes políticos, mas em todos os ambientes em que a gente possa falar, institucionalmente falando também, empresas, enfim. E aí, quando veio esse convite, eu estava num momento importante, bom, de carreira, né? Apresentando o maior jornal da região para 1 milhão de telespectadores. Também era repórter de rede, ou seja, fazia aquelas matérias especiais para a Globo, para os jornais em nível nacional, né? E internacional. Mas eu estava um pouco cansada. Eu sou uma pessoa, e aí as mulheres vão se reconhecer, muitas, tenho certeza. Eu sou uma pessoa que gosta de ser 100% no que eu faço. Quando eu começo a sentir que eu tô meio que pedalando, assim, ou que eu tô andando na esteira, aquela, sabe? Que patinando. Que a gente faz esse esforço, mas que a gente não tá muito mais saindo do lugar. Eu tava me sentindo um pouco assim. Quando isso, Mari? Agora? 2019. 2019, antes da pandemia ali. Antes da pandemia. Amava profundamente, amava, porque não tem rotina, é uma loucura, é uma vida doida. Mas aí tudo começa a pesar, assim, né? As decisões, o quanto aquilo te dá de prazer, o quanto o fim de semana, o feriado, enfim, mudei, não mudou nada, mas ok, vamos lá. Mudei e piorou, mas a expectativa era outra. E aí, quando veio esse deputado, ele me disse, olha, eu gostaria de ter alguém, um jornalista trabalhando comigo para me ajudar nisso. Eu pensei em ti, mas tu não sairia da RBS, né? Aí eu disse, olha, eu tô com os 2 pés na porta, assim, esperando que alguém assopre só. Tu falou eu realmente falei, eu disse, porque eu realmente preciso sentir um frio na barriga de fazer uma coisa que eu nunca fiz, sabe, Dani? Tipo, eu vinha fazendo, e como eu disse, eu amava profundamente, mas eu já tinha a sensação de fazer no automático algumas coisas. E fazer no automático, gente, é a pior coisa que a gente pode fazer. Quando a gente começa a entrar nessa... A gente não tá mais vivendo, né? Assim, a gente tá sobrevivendo. E eu não queria mais isso, não. Eu queria... E aí, quando ele me convidou, eu pensei, gente, é sério? Nossa, você é assessora de imprensa? Eu nunca fui. Eu sempre estive do outro lado do balcão de quem recebe as informações de uma assessoria e faz, né, as reportagens e tal. Eu vou trabalhar num ambiente político. Meu Deus, nunca pensei na minha vida em estar, que seria a Assembleia Legislativa. E vou ter que morar metade da semana em Porto Alegre. Meu Deus, é tudo tão doido. Aceito. Bora. E aí foi uma loucura, assim. E pra mim, a relação era, estou largando a RBS, a função de editora e apresentadora do jornal, para continuar sendo jornalista, assessora de imprensa na Assembleia Legislativa. Eu fiz essa relação.
Perfeito. A comunidade não fez. Não? A comunidade fez, a Mari tá saindo da TV para entrar na política. Que é o que todo mundo acha, que foi aquele momento em que eu entrei na política. E eu não era essa a minha ideia inicial. Mas quando a gente entra num ambiente, a gente começa a conhecer um pouco mais sobre ele. Ver o que tem de bom, ver o que tem de possível. E aí, como uma boa ariana que gosta de estar em todas, eu comecei a entrar em todas e ajudar em todas as questões. E de fazer um release, ou ligar para a imprensa, a marcar uma audiência nos órgãos competentes, a preparar o material que ia ser apresentado, a fazer não sei o que. Desse deputado em específico. Isso aí, o trabalho dele. E aí foi ficando muito, né? E aí fui me empolgando com uma coisa completamente diferente. E aí vinham, sim, os convites para entrar efetivamente na política. E aí, vamos lá. O quanto a gente tem de mulheres na política? O quanto a gente tem de inspirações nesse meio? Não são muitas, né? Então, como a gente não se vê tanto, é mais difícil da gente acreditar que dá. E aí, inicialmente, e com todo o meu coração, e sem nenhuma forma de fazer uma cena, não. Eu dizia, não, nem pensar. É uma incomodação que eu não quero. Tô absolutamente fora. Nunca pensei, não vou pensar sobre essa possibilidade de concorrer, de ser vereadora, enfim. E eu passei um ano inteiro, um ano e meio quase, dizendo isso de todo o coração. Mas aí as coisas vão acontecendo. A gente vai encontrando algumas inspirações, a gente vai vendo que é possível, a gente vai percebendo como as pessoas que estão nesses lugares estão atuando, e tu começa a perceber, não, mas eu teria um olhar diferente sobre isso. Tu tinha medo de entrar na política? Muito. Por quê? Por que será? Por isso, porque eu acho que nós somos poucas, porque eu acho que é um ambiente absolutamente masculino, e aí tem essa visão de ser um ambiente mais hostil, a gente tinha, hoje muda um pouco, mas essa visão de que ele era um ambiente muito masculino, e as questões muito individuais, né? Da crítica, a gente vai ter que aguentar as pessoas criticando, porque a gente sabe de quem a gente é, do nosso trabalho, mas aí também é tão, né? Mas isso, de certa maneira, para mim, já estava quase acostumada, né? Porque eu trabalhei em TV tanto tempo. Então, já estava exposta há muito tempo, né? Publicamente, assim, né? A minha vida já era assim, pública, né? Mas aí foi essa sequência de dizer, mas e será, né? Eu comento muito, Dani, que as mulheres, quando são convidadas para cargos quaisquer, a gente está aqui falando especificamente do meu caso, que é a política, mas geralmente, né, não é 100%, mas geralmente quando nós mulheres somos convidadas para cargos de liderança, a gente tem uma lista de será que é um absurdo. Será que eu dou conta da minha casa, né? Eu não tenho filhos, mas para quem tem. Será que eu vou dar conta dos meus filhos? Será que eu vou dar conta da minha família? Mas será que eu vou aguentar quando me criticarem? Mas será que eu vou não sei o quê? Será que? E aí, se for para um homem, eles estão tão acostumados que alguém vai te dizer vamos, ele vai dizer bora. Ok. Quando? Amanhã? Hoje ainda? A gente faz muito isso, né? Então eu fui modificando e fui colocando nessa minha lista inteira de serás, quais eram os serás que eram quase egoístas, assim, e muito individualistas, daqueles que eram mais reais, assim. Por exemplo, a minha vontade, se eu entrasse, eu pensava, se eu entrar, é o quê? É para mim? Não, eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha vida, tô estabelecida aqui, legal, fazendo coisas que eu gosto. Não era para mim. Era justamente porque eu enxergava as pessoas. Poder fazer mais para as pessoas. Poder movimentar mais aquilo que eu acreditava que precisava ser movimentado. É mais fácil de disseminar a tua informação também. Exato. Agora tu pega algo que para mim era muito claro. Hoje ainda é mais. Eu percebo qual é a minha missão, inclusive, de estar nesse lugar. É conseguir traduzir, talvez, um pouco do nosso trabalho para as pessoas, né? Ter essa forma que a gente tem na comunicação de ir contando como é que faz, por que é assim, por que não é, com argumento, né? Falando. E aí, quando isso tudo caiu, assim, para mim, a ficha, eu dizer, não é sobre mim, assim, é sobre o que eu ainda posso fazer. E aí, eu aceitei o desafio e aí me coloquei à disposição numa eleição dificílima, né? Pandemia, que é o que a gente falou. E então a gente não tinha muito nem como entrar na casa das pessoas, porque
mascarados e com dificuldade até de receber, de convidar, né? Maior encontro possível, sei lá, 10, 12 pessoas, mais do que isso. E olha não lá, tinha, né? Porque todos os cuidados da aglomeração. Muito difícil sem as pessoas fazerem ideia dessa candidatura, porque nem eu fazia. Perfeito. Pouco tempo atrás. Foi muito rápido, né, Mari? Muito. Foi uma loucura. Ô, Mari, a tua família, ela é de Caxias. Tu é natural de Caxias? Eu quero entender também. Minha família é uma confusão. É uma confusão. Louca. Vamos lá. Eu sou nascida em São Leopoldo. Tá. Mas só nasci, tá? Eu tinha menos de um ano e já estava em Caxias. Então, eu sou uma cidadã caxiense de todo o coração. A minha mãe é do interior de São Paulo. O meu pai é do interior de São Chico de Paula. Meu pai é de Cazuza Ferreira. Então, uma confusãozinha, assim, boa. Meu pai fez Senai, e aí em Taubaté, interior de São Paulo, cidade da Hebe Camargo, Monteiro Lobato, Cid Moreira e por aí vai. Tinham várias empresas, assim, do ramo automotivo. Tinha Ford, tinha GM e tinha também de máquinas pesadas, assim, de veículos mais pesados, que é onde o meu pai tinha se especializado. E aí ele foi para Taubaté, e aí em Taubaté ele conheceu a minha mãe, e aí eles casaram em Taubaté e tiveram as minhas 2 irmãs mais velhas, a Denise e a Juliana, que nasceram lá. E quando a minha mãe estava grávida de 8 meses, eles decidiram voltar para o sul. Como a minha avó morava em São Leopoldo, a gente foi a São Leopoldo. Mas logo voltamos e viemos para Caxias. Tá, e como é que tu foi pro jornalismo, assim? Tu tinha esse anseio de ser jornalista? Como é que foi isso? Eu falo pouco, talvez tenha uma... Mentira! Eu falo pouco, talvez tenha uma relação. Não, tu sabe que... o meu caminho, assim, profissional, eu sou, e gosto de dizer isso com todo amor, eu sou professora, né, de formação. Eu fiz todo o meu primeiro grau, gente, desculpa, né, passei dos 40. Eu fiz todo o ensino fundamental no La Salle, Caxias, aqui. E aí, no ensino médio, no meu 2º grau, eu saí e fui para Santo Antônio para fazer magistério. E aí tem uma relação muito forte com uma das pessoas... Não, com a pessoa mais importante da minha vida, que é minha mãe, que é professora. E as minhas 2 irmãs mais velhas também fizeram magistério. Então, eu fui para o magistério também. Sempre amei crianças, enfim, educação. Fiz magistério. E aí, eu fui professora do La Salle Caxias, do La Salle Carmo. Eu fui servidora municipal. Aqui trabalhei em algumas escolas municipais por alguns anos. Fiz concurso, entrei, me exonerei, fiz outro. Anos depois, entrei de novo, trabalhei um pouco, acabei me exonerando para entrar na TV. Então, eu sou professora de formação. E aí, quando chegou a época de decidir ali na faculdade, as minhas opções mais pensadas, assim, eram letras, história, porque aí eu seguiria na licenciatura, ou jornalismo, porque as pessoas viam muito isso, assim, tu gosta tanto de falar, tu te comunica bem. Eu tenho uma parte importante da minha vida, inclusive na minha formação, que é o tradicionalismo, né? Eu dancei em CTG muitos anos, declamei e tal. Então as pessoas viam muito isso da forma, né? De me manifestar, de me comunicar. E aí também me sugeriam a questão do jornalismo. Era um curso recente, era novo. Disse, é aí que eu vou. E foi. E fui. E foi sensacional. E eu aprendi muito. Quantos anos de RBS? 11. Mas antes desses 11 foram quase 10 de UX TV. Tu tava lá. Porque quando eu era estudante de jornalismo, a gente tinha os bolsistas na UX TV. E eu vou falar dela de novo. Pessoa que eu amo, que eu falo dela de novo, que eu acabei de encontrar ela quando eu cheguei aqui para nossa gravação. E maravilhosa, que é a Prof. Marliva. Porque ela é... é verdade, sim, encontrei ela aqui. Porque ela é a responsável pela minha vida e pela minha trajetória profissional. E eu vou explicar para vocês todos por quê. Quando eu fazia faculdade, o meu amor era por esse microfone aqui. Rádio. Eu sempre amei e amo rádio. Acho que o rádio tem... Hoje nem tanto, porque hoje é tudo com imagem junto, né? Sim. Mas naquele tempo, quando não era, eu achava que ele tinha essa sedução, assim, da gente ter que convencer pela informação e pela voz. Eu achava isso sensacional. Tu não tinha outros recursos, né? Como estar arrumadinha, maquiadinha, com uma roupa diferente, com imagens e tal. Não, era aquilo e aquilo. É o conteúdo. Então eu sempre amei rádio, assim. E eu achava que eu era uma pessoa de rádio, que eu sairia da faculdade e faria rádio para o resto da minha vida.
quando eu comecei as disciplinas de TV, os meus colegas me diziam muito, Dani, muito legal, tu é de TV, porque eu acho que tu tem que investir na TV. Eu dizia, nem pensar. Frufru total, tô fora. Não é o meu perfil, não sei o quê. E mas eu fui fazendo algumas disciplinas e fui gostando, inclusive com a Marliva, que era a nossa professora, fui gostando. E aí teve um momento em que eles, para a UX TV, eles fizeram uma seleção de bolsistas. Eles, acho que eram 5 ou 6, acho que 5. E aí os professores iam nas salas nos convencendo, gente, se inscrevam para participar, vai ser uma seleção, os professores vão avaliar, tal. Todo mundo dizia, Mari, tu tem que fazer, Mari, te inscreve, Mari, solta, não sei o quê. Eu dizia, tá bom, eu vou. Mas não me inscrevi, não, porque eu achava que não era TV comigo, assim. A Marliva me inscreveu. Não acredito. Sim. A Marliva me inscreveu, fui selecionada. Então, logo no início da faculdade, eu já fui trabalhar na UX TV. E foi a vida inteira, né? Então, ela é a responsável. Que legal. E lá naquela, por óbvio, lá naquela época, ou lá atrás, assim, tu não tinha esse anseio da política, né? Nada. Zero. Nunca. Zero. Franzia a testa como todo mundo franze quando fala política, assim. Fazia ruim. Tinha uma sensação, nunca pensei. Sabe que as pessoas falam que é da veia, assim, né? Então, vamos lá. O meu pai, ele concorreu a vereador algumas vezes, mas não se elegeu. O meu pai é um líder, assim, muito... quando a gente dançava no CTG, ele era patrão, coordenador, departamento cultural, da área artística. Ele foi presidente de clube recreativo. O meu pai gosta muito, assim. Tá, eu também. Também fui representante da escola, fui líder do departamento cultural, era instrutora de dança, isso tudo. Mas o meu pai gostava muito da política. E eu era das que dizia, paizinho, mas pra quê, né? Não. Fica aqui, né? Trabalha. Inclusive, tu já tinha essa perspectiva, né? Em relação à política. E aí, agora, estar do outro lado, tu tinha que te convencer, né? No primeiro. Não, foi muito complexo. Tu contigo mesma, na verdade. Exatamente. Né? Mas dei uma alegria imensa pra alguém, não é? Porque pra o meu pai, quando começou a surgir essa possibilidade da candidatura, meu Deus do céu. Eu dizia, não, pai, mas eu acho que não tem nada a ver, não tenho não pai, é uma incomodação, pai, pensa não sei o que. Ele me dizia, filha, eu acho que tu tem que aproveitar. Eu acho que é o momento. Eu te conheço, eu sei quem tu é, eu acho que tu vai conseguir fazer tanta coisa. E ele foi quem mais incentivou, mas sem sombra de dúvidas, assim. Ele é a alegria da vida dele. Tu imagina que esse ano, além de ter assumido, né, a presidência da Câmara, numa eleição linda e unânime, vamos lá, minha gente, de 23 vereadores, mulheres nós somos só 5, né? A maior bancada feminina da história da Câmara. Mas só 5. Vocês imaginem que em 4 anos de legislatura, as outras 3 eleições anteriores para a presidência tiveram chapas de oposição, o que faz parte do jogo, a democracia, mas nunca foi unanimidade. A única vez que foi no final do ano passado, quando me elegeram. E nós temos 17 homens junto conosco. Então, assim, essa confiança que a gente recebe, né, nos dá um outro gás também. Então, quando eu fui eleita presidente da Câmara, na minha posse, a alegria dos meus pais, mas dele que tem essa veia, né? Imagina. Ainda mais. E esse ano eu fui prefeita, né, Dani? Prefeita por um dia. Então, vieram passar o dia comigo, né? Foram me visitar no gabinete da prefeita. Foi lindo. Então, consigo agora retribuir um pouco de todo o orgulho que eu tenho deles, assim, de tudo absolutamente que eles me ensinaram até hoje. Tu é a filha mais nova? A mais nova. A bebezinha. O Dodói, né? Desculpa, Denise, desculpa, Juliana. Lamento. Queria dizer que talvez a preferida. Ô Mari, então a primeira vez que tu foi para concorrer foi 2020, isso? Exato. Absolutamente recente, né? Perfeito, sim, 4 anos. Exato. Estamos terminando a primeira legislatura. E como é que foi o processo? Que loucura. Que loucura. Eu, às vezes, tenho a sensação... Será que vocês se reconhecem nisso? Se reconhecerem, até comentem aí. Eu tenho uma sensação de que a vida parece que recortou, assim, sabe? Que como isso nunca foi planejado, parece que é um recorte, assim, que alguém fez um recorte e colocou no meio, assim, alguma situação. Porque de nunca pensar em estar nesse lugar,
4 anos depois, eu sou presidente da Câmara de Vereadores da 2ª maior cidade do Rio Grande do Sul. É uma loucura. De quem nunca pensou em estar, eu fui prefeita da cidade, né? Por um dia, numa situação específica, mas eu fui. Na história, eu sou uma das 5 mulheres que assumiu a prefeitura. Só 5, na história inteira. Só 5. Na história inteira, porque nós nunca tivemos prefeita. Nós tivemos vice-prefeitas, 3. E em algum momento, a presidente da Câmara, quando Geni Petef assumiu. E agora, no meu caso. Então, é uma loucura, assim, é um turbilhão. Porque a partir da decisão, como eu falei, eu 100%. Demorei muito para decidir de coração para que essa decisão viesse, né? E aí, quando ela chegou, bom, então agora vamos embora, vamos fazer. E aí era uma campanha. E o que é uma campanha? Dani, as pessoas que já tinham experiência diziam, oba, amanhã começa, depois de amanhã começa. E eu dizia, tá, e a gente faz o quê quando começa? Não sei. Como é que é isso? Então eu dormi de um jeito, eu acordei agora a candidata precisando convencer as pessoas de que eu queria trabalhar para elas. E aí no começo foi tão difícil. Porque a gente precisa pedir o apoio das pessoas. E muitas vezes, eu tenho uma certa dificuldade desse do pedir, assim. Eu sou muito de fazer, né? Então, se eu for pedir para alguém pegar, às vezes eu vou lá e faço. Porque eu sou muito de... Parece que eu vou incomodar alguém. Né? Isso mexe comigo. Perfeito. É um desconforto, exatamente. E aí eu precisava fazer isso. Porque para chegar a ajudar as pessoas, eu precisava passar por esse momento. A gente precisa passar. Que elas te colocassem lá. Exato. Eu tivesse essa confiança. Mas aí, como faz? Então, foi uma eleição, obviamente, muito atípica. Era uma eleição da pandemia, dessa dificuldade das pessoas até nos receberem. Mas foi lindo. Foi lindo. E eu brincava muito, assim, porque eu tinha a minha principal adversária era uma tal de Ela. E te conto por quê. Porque eu chegava às vezes nos lugares... Porque a minha campanha era eu, mãe, a minha Dinda, o meu pai, as minhas irmãs... A minha irmã, porque uma mora em Santa Catarina. A minha irmã, quando ela conseguia, né? Sobrinha e prima. Mas, assim, no dia a dia, eu, mãe e pai. Bandeira no ombro, adesivos, folhetinho na mão, caminhando pela Júlio. Chegava num lugar, no comércio, e dizia, gurias... Mascarada, claro. Vocês já têm candidata a vereadora ou ainda dá para conversar com vocês aqui? Daí aquela alegria, né? De quem tá recebendo um candidato, as pessoas dizem, pode entrar. A faceirice, a política, né? Já fechou o senho. E aí eu dizia assim, não, gente, eu queria só, né? Entregava o folheto e tal. Aí as pessoas diziam, não, a Marisol, eu adoro ela. Eu dizia, gurias, tirava a máscara. Ela sou eu. No caso. Fala pra mim, porque eu tô precisando ouvir, eu preciso me reenergizar. Sim. Então eu brincava que minha candidata, minha adversária principal era a tal da Ela. Então eu precisava mostrar para as pessoas que eu estava me oferecendo para trabalhar por elas. E isso também foi um crescimento profundo para mim, né? Tu esperava que tu ia ganhar? Que tu ia ser eleita, não ganhar? Guria, tu sabe que no começo eu tinha muito receio disso, assim. Mas aí depois as pessoas diziam, não, se tu fizer uns 2.000 votos, tu entra. E eu dizia, caramba, 2.000 votos. Gente, 2.000. 2.000 pessoas saírem de casa num domingo, caminharem, chegarem lá naquela urna, colocarem o teu número, olharem tua foto e dizer assim, tô confiando em ti. 2.000, coloca numa fila e dizer, gente, isso é uma loucura. Será? Acho muito complicado. Como é que a gente conversa com essas pessoas? Como é que chega nessas 2.000 pessoas? Porque pra chegar a 2.000, tu vai ter que conversar com muito mais do que isso. Eu achava absurdo, porque eu não tinha experiência nenhuma nisso. E foi lindo, né? Porque eu fui eleita com 4.000, quase 4.500 votos. Quase 4.500. Então foi sensacional, assim. Ficou 2 anos como vereadora. Os 4, né? O mandato são 4. Sim. Eu tô no último ano. Tá, mas aí como é que tu foi essa é a minha dúvida, como é que tu foi pra presidência? Porque daí a gente escolhe entre nós. Entendi. Porque nós somos 23 vereadores, são 4 anos de legislatura. E aí, a cada ano, a gente escolhe a mesa diretora, que a gente chama, né? Que são os responsáveis por cuidar da casa. Então, a presidente, os vice-presidentes e secretários. Enfim. Mas a minha dúvida é, tu ficou por 4 anos, no momento que tu assume a presidência, tu deixa de ser vereadora? Não, sou vereador. Perfeito, entendi. E tenho que conciliar, daí o trabalho do meu mandato entendi. com
o da casa, né? Entendi. Porque a presidência, ela pressupõe que a gente tenha, além do teu trabalho como vereadora, que não muda, que tu vai Eu achei que tu continuar. tivesse deixar, tá? Não, a gente mantém. Perfeito. Uhum. E além do meu trabalho de gabinete, do encaminhamento das demandas, do receber as pessoas, que a gente continua fazendo, eu ainda tenho a presidência, que é o presidir as sessões e o cuidar da casa, que é o mais complexo. Por exemplo, É gestão. gerenciar. Uhum. Eu tenho os servidores da casa, né, que não são muitos. A Câmara de Caxias é muito enxuta, aliás, a gente precisa realmente e tem começado a trabalhar na possibilidade de um concurso, enfim, porque a gente precisa ampliar um pouco. Tem setores com 2 pessoas. Um adoece, um tira férias, a gente não tem mais isso como aí. trabalhar. Então, enfim, mas só um parênteses. Tu tem que, né, administrar, assim. Então, tu tem que entender o processo. E a gente... Outro dia uma senhora foi me visitar no gabinete e eu disse para ela, eu vou usar sempre essa tua frase que eu nunca tinha ouvido, mas eu sei que algumas pessoas falam com frequência. Porque eu disse para ela que a gente faz de tudo. A gente vira a chave o tempo inteiro porque de repente tu tá conversando com o prefeito, com o governador, com algum deputado sobre um tema, parará ali na presidência da casa, daí tu vira, tem que resolver uma coisinha que é uma questão burocrática, uma questão de crachá, uma questão de um entendimento entre servidores, de como é que é a terceirizada que faz não sei o quê, do contrato que vai encerrar da cafeteria. É tudo, né? E aí ela me disse, Mari, a gente usa uma expressão para isso. É do alfinete ao foguete. Eu disse, é isso. Do alfinete O meu ao foguete. trabalho é do alfinete ao foguete. Então é tudo isso e mais a questão política Perfeito. de um ano eleitoral e desse cuidado mesmo, né, dentro da legislação eleitoral do que pode ou não, porque aí a gente tem dentro desse mesmo espaço, que é um espaço de fala, é um espaço mesmo para, né, é um parlamento, então é para parlar, é para isso, e cada um com defendendo as suas ideias, mas é um ano de eleições, então a gente também tem que ter os cuidados que a legislação eleitoral nos impõe. Sim. E quem faz isso? A presidente que... Entendi. Mari, tu trouxe uma questão antes, que é, na verdade, existe uma série de contingências que impedem a mulher, talvez, de acreditar nela mesma, dela estar nesse espaço. O que eu observo muito, né? Eu sou psicóloga organizacional e eu percebo que o mercado de trabalho, ele é agressivo. Ele foi colonizado por homens, ponto, né? A mulher, ela entrou no mercado de trabalho em 1930. Muito depois. Exato. E mesmo quando ela poderia trabalhar, ela não foi trabalhar. Muitas mulheres não trabalharam, né? Então, o ambiente de trabalho, ele é um ambiente agressivo, masculinizado. Hoje ainda existem alguns ambientes que são predominantemente ainda masculinos. E a minha pergunta é... Hoje a gente percebe, na carreira corporativa existe um pouco mais dessas mulheres, porque eu sempre falo que a liderança, o cargo de tomada de decisão, o cargo de liderança, ele exige uma série de competências. Uhum. E uma delas é o posicionamento, é a agressividade. Não é a agressividade de sair batendo, né? É a agressividade de se posicionar, de defender suas ideias. A firmeza, Exato. né? Uhum. É o passar a credibilidade. O que tu acha que te fez se sobressair dentro da política? Porque no meu entendimento, ele também é um ambiente masculino, agressivo, né? Uhum. Tu tem que transitar dentro disso. O que tu acha? Porque tu foi vereadora, né? Foi eleita. E agora tu foi eleita presidente, né? Te escolheram. Uhum. O que é que tu acha que tu, enquanto mulher, fez para estar lá? Quais são as competências que tu denotou perante a eles que te fizeram chegar ali? Importante pensar sobre isso, né? Perfeito. E eu penso sobre isso e acho que está muito dentro do que tu já disse aí. Eu acho que essa questão de uma sensibilidade, sim, mas com essa firmeza e essa força de decisão. Porque como a gente vive essa questão toda estrutural, das dificuldades, da gente não enxergar, a gente já vê muito mais, né? Não muito ainda, mas já vê muito mais nas empresas. Então, no setor privado, a gente já vê mais mulheres CEOs, a gente já vê mais mulheres nas lideranças. No público é mais difícil. Porque, gente, parem e pensem comigo, nós estamos falando de uma Câmara de Vereadores com 133 agora, né? Mas 132 anos, em que em 132 anos teve 4 presidentes mulheres. E aí eu lembro de uma frase que a gente, buscando entender um pouco mais e compreender até essa relação, uma juíza norte-americana faleceu, acho que alguns anos atrás aqui,
que era sensacional do Supremo, né? Uma juíza norte-americana, ela disse um dia, quando se mais uma mulher tinha assumido junto com ela, né? A Suprema Corte, enfim. E aí alguém perguntou, mas quando a senhora acha que será suficiente, né? Quanto seria o número suficiente de mulheres na Suprema Corte? E ela disse, quando nós formos 9. E se fez aquele auê, porque o total eram 9. E todo mundo, como assim 9? Ela disse, foram 9 homens a vida inteira, ninguém nunca achou estranho. Então é isso, né? A gente realmente não percebe. E eu não sou, obviamente, da opinião de que nós temos que ser mulheres todas, de forma alguma. Essa forma de se complementar a partir das diferenças. A diversidade. É isso? Perfeito. E uma Câmara de Vereadores, ela precisa ser a representação da população. Vamos lá, quando a gente elege prefeito, vice, enfim, a gente não é a opinião de todo mundo, porque uma parcela importante, que depois será, né, terá como prefeito e vice, enfim, mas uma parcela importante não tinha feito aquela escolha. Para vereadores, todos têm direito a fazer a escolha, porque são 23, então eles são representativos, é para representar mais a população. Então tem que ter de todo jeito. Eu falo isso até em relação à qualificação. Às vezes as pessoas dizem, Marisol, mas vereador tinha que ser que nem tu. Uma pessoa que tem 2 faculdades, tem especialização, tem um internato. Eu digo, será? Tem que ter essas pessoas, claro. Mas não só. Perfeito. Porque a população não tem a maioria assim. Nós temos que estar lá, obviamente. O que não pode é a gente entrar ignorando os assuntos e achar que a gente pode ficar desse jeito lá dentro. Não. Porque lá são tomadas as decisões mais importantes da cidade. Então, se eu também entrei assim e percebi que eu ignorava muitas coisas lá, que eu precisava entender melhor, eu fui estudar sobre elas, né? A gente vai estudar todo o projeto, vai atrás do entendimento, ler. Eu me lembro que logo que eu fui eleita, alguém me entrevistou e perguntou, e o que tu tá lendo? Qual é o teu livro preferido? Eu disse, o Regimento Interno da Câmara de Vereadores, porque eu preciso entender. E bem então, acho que são essas questões. Né? E eu acho que é bem, para quem não tinha o anseio de ir pra política, deve ter sido bem desafiador, assim. Embora acho que tu gosta de ler, né? Tu é jornalismo. Gosto. Mas é bastante burocrático, no meu entendimento. É que eu sou muito leiga, assim, em relação a isso. Então, pra mim, acho que se eu entrasse na política, pra mim ia ser bem desafiador ler. Eu leio o livro de autoajuda, de liderança. Mais leves, né? Isso. A gente precisa e vai compreendendo, e vai entrar na prática, e daí tu vai voltar, e aí tu vai entender por quê. Porque às vezes quando a gente tá fora, a gente diz, poxa vida, mas por que demora tanto se ela protocolou o projeto hoje, por que não entrou amanhã? Porque quando ele entrar e a gente decidir, ele vai mudar a vida de um montão de gente. Uhum. Ele tem que ser mais pensado, ele tem que ser amadurecido, a gente tem que discutir mais todo mundo junto, sabe? Então, assim, eu nunca pensei que eu fosse te dizer isso um dia. Mas eu sou apaixonada hoje pelo que eu faço. Eu gosto muito de estar lá. Mais do que antes. O mais ou menos. Ou é diferente? É diferente. Porque tem coisas que, se a gente fizer um paralelo em relação ao jornalismo e à política, que são muito parecidas. A política como vereadora, principalmente, tá? Porque o vereador não é quem executa, né? Quem executa é o prefeito, é o governador, é o presidente. O executivo. Nós do legislativo, nós não temos um orçamento. Se tu me disser, tem um buraco na minha rua, eu não tenho um orçamento para ir lá tapar o buraco. E nem tenho esse poder de decisão, e não é o poder da caneta. O que eu posso fazer? Posso te pegar pela mão e junto contigo onde a gente precisa ir. Posso fazer uma indicação, posso fazer um pedido, posso cobrar, isso. Então, o que eu sinto da semelhança? Assim, quando eu trabalhei na TV por todo esse tempo, vinha alguém da comunidade e dizia, olha, nós temos um problema assim, que não está resolvido, que a gente não consegue. A gente já solicitou para os órgãos competentes e não vai. O que a gente faz? A TV ia lá, fazia uma reportagem, buscava informação, buscava com a prefeitura, por que não foi feito, parará. Muito parecido com o trabalho do vereador. É esse acolher e encaminhar e acompanhar. Sabe qual é a maior diferença? Tu usou essa palavra agora há pouco, que essa eu me assustei quando eu entrei. Posicionamento. Porque a função, a minha principalmente ali na apresentação de um jornal para 1 milhão de pessoas, era ser o mais imparcial possível. O que eu tinha que dizer? Eu tinha que dar para vocês que estão assistindo quais eram as opções, 2, 3, 4, dizendo, olha gente, aconteceu isso, fulano disse que é por causa disso, fulano disse que é por causa daquilo, outro disse que não fez por causa daquele outro.
vocês tirariam as suas conclusões. Eu não ia dar a minha opinião, não era comentarista, eu era apresentadora. Perfeito. Então, de uma certa maneira, outra palavra que a gente já usou, era um pouco confortável, né? Porque eu brinco dos times, que não é o caso aqui, mas eu brinco dos times. Tinha muita gente que me assistia, daí numa cabeça, quando eu estava apresentando, chamando o Rodrigo para falar sobre um dos times de futebol, aí alguém me mandava depois uma mensagem, agora eu descobri que tu é juventudista, pelo jeito que tu falou. Aí o outro vinha e dizia assim, não, hoje tive certeza que tu é Caxias. Então, a gente estava, né, a minha posição era uma posição mais confortável. Hoje eu não tenho como votar mais ou menos, votar... Ou é... Não sei se eu acho que sim ou não. Ou é sim ou é não. É isso aí. E aí tu vai desagradar alguém. Perfeito. E agradar alguém. Então, isso no início, pra mim, foi complexo. E o quando falar? Eu não sou uma pessoa que gosta de manifestar quando eu não tenho certeza. E também não gosto de entrar em qualquer briga. Eu gosto de entrar nas brigas que valem a pena. Mas até eu entender quais valiam a pena, foi um processo importante. Bastante terapia. Muita terapia, graças a Deus. Tu trouxe 2 palavras que me chamaram a atenção, que foi missão e espaço de fala. Qual que é tu trouxe que a tua missão hoje ela é disseminar perante as pessoas, as mulheres, enfim. Qual que é a tua missão específica, assim, diante da política? O que tu quer disseminar? Eu acho que a gente precisa que as pessoas compreendam a importância da política. Eu acho que é muito por isso que eu estou ali. Eu percebo que essa aversão que nós temos, né, em relação à política, ela tem as suas razões, a gente ouve absurdos mesmo, mas eles são minoria. É uma minoria bem complexa e complicada, mas eles não são a maioria. Olha só. Não são. E às vezes a gente tem a sensação de ser o oposto. Exato. Então, eu tenho a sensação de que a minha missão mesmo, daquelas que muitas vezes a gente escolhe, para outros a gente é escolhida, não faz parte dos planos, a gente é escolhido para ser, para estar. Eu acho que é isso, né? E aí eu me sinto muito responsável por fazer essa tarefa justamente porque eu não sou uma entendida da Bíblia, assim, né? Mas eu sei que tem uma passagem na Bíblia que diz: a quem mais for dado, mais será cobrado. Então eu tenho a certeza de que todo esse percurso que eu fiz de vida, hoje eu consigo enxergar isso de vida, e que nunca foi pensando na política, me preparou para o lugar que eu estou hoje. Tudo. Desde quando criança, Dani, quando eu tinha 10 anos, eu dançava em CTG, concorri a primeira prenda do meu CTG, e aí eu ganhei, aí eu fui concorrer na região, que é com CTGs de todos os municípios da região, que a nossa aqui é a 25ª região tradicionalista, e eu fui concorrer no estado. Concurso com todas as primeiras prendas, mirins, e aí na outra categoria, juvenil, adulto, enfim, do estado inteiro. E eu fui eleita a primeira prenda mirim do Rio Grande do Sul, com 10 anos. Querida! Pense a responsabilidade disso com 10 anos. Primeiro título que a nossa região ganhou, na história, assim, então, até eu brinco que a bandeira aqui da nossa região tem algumas estrelinhas que são os títulos estaduais, hoje tem vários, coisa linda. Mas a primeira fui eu. É mesmo? Lindo isso, né? Então, quando tu fica pensando assim, que daquele momento, uma prendinha, 10 anos, que ia para eventos, que tinha que falar com as pessoas, que tinha que se posicionar, compreender a questão da hierarquia, do respeito aos mais velhos, de ter uma postura, aquilo tudo. Depois ao caminho, a declamadora, a instrutora de danças, a professora que começou dando aula lá na educação infantil, que fez um concurso e aí foi servidora pública para entender um pouco também desse funcionamento, e que depois veio, né, a escolha do jornalismo, que trabalhou em rádio, trabalhou em TV, que saiu dali, foi para um outro desafio absolutamente diferente, que era trabalhar num espaço político que era a Assembleia Legislativa. Hoje, quando eu olho para trás, eu penso, gente, eu vinha sendo preparada para esse lugar que eu tô hoje. Sem intenção Nenhuma, né? Absolutamente nenhuma. Mas todos os componentes foram importantes. Muito, 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 sem dúvida, para todas as decisões que eu preciso tomar hoje, no meu dia a dia. Como é que tu enxerga a mulher dentro desse processo
hoje é uma pauta que tu defende? Como é que funciona isso hoje? Muito. A gente tem, dentro, inclusive, da Câmara, a gente chama a PEN, que é a Procuradoria Especial da Mulher. Ela é sempre formada por todas as vereadoras. E nós temos vereadoras de ideologias partidárias bem distintas. Mas quando a gente fala das questões femininas, né, que sejam das questões trabalhistas, das questões de legislação, das questões do combate à violência, que a gente tem trabalhado muito, tem um foco muito grande, a gente se une mesmo, né? Então, é bem importante. E tenho pautas importantes nesse sentido. Mas eu acho que a gente precisa também pensar, e talvez a sociedade também nos coloque, assim, de alguma maneira, por questões estruturais, como alguém que entra, o somente vocês coloquem entre aspas aí, tá? Porque é muito já. Mas como se nós estivéssemos lá para defender as causas femininas, só. E aí, só, de novo, entre aspas, porque é muita coisa. Mas eu quero dizer que nós estamos lá para dar o olhar feminino para tudo. Absolutamente tudo. Porque as mulheres são as cidadãs que usam os serviços todos de saúde, de educação, de transporte, de infraestrutura. Então, a gente precisa ter o olhar feminino nesse espaço, não só sobre causas femininas, que é importantíssimo, porque quem entende do assunto realmente somos nós. E às vezes eu fico me perguntando, né? Como é que eles passaram tanto tempo decidindo a nossa vida sem ter uma mulher? Sem que a gente pudesse dizer como é a nossa vida, afinal, não é? Mas eu acho que são coisas que vêm mudando, né? Como eu falo da questão da presidência. Se a gente for imaginar que foram 4 mulheres em 132 anos de história, é assustador. Mas vamos lá. Nós temos uma legislatura de 4 anos. E nesses 4 anos, nós já somos 2 mulheres que fomos eleitas presidentes. Então, já estamos... Antes também era uma mulher. No segundo ano. No segundo ano foi a vereadora Denise. Então, a gente vem andando, né? Nesse sentido. Estamos caminhando para ter mais espaços. Ainda difícil? Sim. Porque nós precisamos acompanhar mais. Eu acho que quando a gente falou antes sobre a minha missão ali, eu acho que é muito fazer com que as pessoas aliviem esse olhar para a política e percebam a sua importância nesse processo. Porque às vezes a gente diz, eu não acredito que aquela pessoa está lá. Gente, aquela pessoa, ela não está lá porque ela quer. Não adianta, eu não posso dizer eu quero ser vereadora e amanhã eu sou vereadora. Não é assim que funciona. Se eu disser que eu quero ser, eu preciso que alguém assine para mim aí, né? E que alguém assine são, no mínimo, vamos lá, a pessoa que hoje está na Câmara de Vereadores em Caxias e que foi eleita pelas regras, assim, pela sobra, né? Ela fez 1.300 votos, com menos votos. Então foram 1.300 pessoas que disseram tu tem que estar lá. Então não é só o desejo pessoal. E aí nós, eleitores, porque quando as pessoas dizem a culpa da política são os políticos, eu acho que não, acho que vamos dividir. Acho que a culpa da política somos nós, quando dá errado, somos nós, eleitores. Porque geralmente a gente escolhe alguém, obviamente, vai lá e vota, e depois deixa que se vire. Que se vire. A gente não acompanha, não faz nada. Aí quando tá chegando no fim, vai dizer, mas não vi fazer nada. Olhou? Mas tu olhou? Tu acompanhou? Hoje, né, tem essa possibilidade das redes sociais, por exemplo, como prestação de contas. Tu acompanha as pessoas? Tu sabe o que elas fazem? Tu tá vendo se elas estão trabalhando ou não estão? Quando tem uma pauta que te importa, quando tu sabe que está sendo discutido algo que é importante para ti, tu dá a tua opinião? Eu adoro, Dani, adoro. Uma das coisas que eu mais gosto é poder conversar com as pessoas sobre as questões, que eu digo que é uma das minhas missões. Quando alguém diz, vereador, agora, esse ano, como presidente, eu não voto nos projetos, né? E não posso também fazer propostas, assim, não posso protocolar projetos de lei neste ano. Mas, toda vez que acontecia isso, uma votação e tal, quando alguém dizia, vereadora, eu queria entender, por que a senhora votou sim para isso? Ou por que a senhora votou não? Quando tu é questionada. Adoro. Eu sempre agradeço. Obrigado pela oportunidade de te contar. Porque nada que eu vou... porque hoje eu achei que era isso. Eu achei. Não, eu sempre tenho um argumento para aquilo que eu tô fazendo. Plausível. Então é tão legal, porque daí as pessoas te ouvem e muitas vezes, poxa, eu nunca pensei nesse sentido. E aí
muda o jogo. Muitas dizem, eu não concordo com a tua ideia, mas eu respeito o teu entendimento. Então, acho que é isso que a gente precisa construir. E é uma visão feminina, né? É uma visão de construção. A mulher tem essa coisa muito mais da sensibilidade, de querer abraçar, assim, né? De querer explicar, de querer fazer. Tu acha que o interesse pela política mudou nos últimos anos? Acho. Não sei se mudou tanto do jeito certo, mas acho que mudou. Porque agora tu estava falando, né, de cobrar não, mas de entender como é que o vereador está se comportando, ou o prefeito, enfim. Mas quantas pessoas não lembram em quem votaram? Exato. Exato. Como é que eu vou cobrar se eu não sei, sabe? E sabe, mas é tão lindo, assim, às vezes, quando a gente percebe pequenas mudanças, assim, de alguém que diz, eu lá em casa votei em quem minha mãe diz pra votar. Minha mãe vai votar no fulano, eu vou votar no fulano. Hoje a gente ouve muitos dizendo, eu tô acompanhando teu trabalho para ver, porque eu gosto de ti e do fulano. Então eu tô vendo quem se assemelha mais com as minhas ideias. Isso eu acho tão bonito. Mas quando eu falei de que talvez não tão do lado certo, é que eu acho que a gente precisa compreender de verdade, assim, né? Quando a gente escolhe alguém, e isso para qualquer cargo, para qualquer função, não significa que essa pessoa vai fazer tudo do jeitinho que tu faria. Perfeito. Eu costumo dizer isso, né? Porque às vezes tu diz, não, mas a pessoa votou... Não, desse jeito eu acho que tá errado, então já odeia, não olha mais, não quer mais saber, já não te representa. Gente, a gente não concorda em tudo nem em casa, né? Nem com o marido, pai, mãe, esposa, enfim. Mas precisa entender se a pessoa tem alguma razão para ter feito daquela forma ou não. E eu acho isso essencial, assim, que a gente consiga compreender, que a gente consiga se entender. Tem uma coisa que eu digo para as pessoas às vezes. Se tu quiser alguém que pense igualzinho ao jeito que tu pensa, descruza o braço, te oferece, te candidata. Mas tem uma notícia meio ruim para te dar. Talvez tu te arrependa também. Porque talvez tu vai descobrir, quando tu chegar lá e entender processos, que tu não pensa mais do mesmo jeito que tu pensava. Que tu amadureceu, que tu conseguiu entender qual é o sistema e que o único jeito é o outro, não é aquele que tu achava. Perfeito. Então, eu acho que essa questão da maturidade, né, da nossa compreensão Não, é e é muito difícil isso, principalmente quando a gente fala sobre pessoas que estão em cargos públicos, porque aquilo que tu acreditava em 2020 já não é mais. E às vezes tu é julgada por aquilo que tu falou em 2020, sabe? É difícil, isso na vida da gente, Exato. né? Quando a gente tem essa possibilidade de dar as opiniões, assim, públicas, né? Isso. Vamos lá numa coisa que eu tenho falado muito, que eu absolutamente discordo de mim, da Marisol de outro dia. Eu falei muito na minha vida, Dani, não tem que dar bola porque o outro fala. Não precisa. Discordo em gênero, número e grau. Hoje, acho que a gente precisa dar bola porque o outro fala. Aquilo que não te serve, porque tu te conhece, porque tu sabe do meio, tu deixa de ladinho. Se for muito ruim, né? Elimina. Se não tem nada a ver contigo, elimina. Se não, deixa ali para avaliar. Mas eu percebi isso em muitos momentos da minha vida. Quando eu não acreditei em mim e as coisas aconteceram. Eu não via, e eu citei isso agora em vários momentos nossos aqui, né? Eu, por exemplo, nunca me vi trabalhando na RBS. Mas eu fui trabalhar na RBS. Eu nunca me vi trabalhando em TV. Alguém teve que, por mais que todo mundo dissesse que eu tinha esse perfil, eu não enxergava esse perfil. E foi a minha vida praticamente toda profissional. Então, por que eu digo isso hoje? Que eu acho que a gente tem sim que dar bola para o que o outro fala, porque às vezes, por autossabotagem, o nosso espelho tá meio sujo, é meio nublado. A gente não se enxerga do jeito que deveria se enxergar. Então, a gente também precisa dar bola para o que o outro diz, para o que os outros dizem. Porque, peraí, né? Se tu tem 5, 10 pessoas dizendo que tu é capaz, que tu pode estar naquele lugar, que tu conseguiria fazer, porque tu tem as características todas daquilo, por que eu não vejo? Por que eu não acredito? O boicote, ele existe, né? Muito forte. Para nós mulheres. Perfeito. Dobrado. Muito mais. Nós fomos criadas para
Pra humildade, servir, né? E pra servir, né? Eu tenho a terapia é sensacional, né? Por favor, gente, assim, tem me ajudado muito a abrir, assim, há alguns anos, a abrir essa forma de pensar. Porque eu acho que, e não tô falando dos meus pais, né? Quando a gente diz nós fomos educadas para isso, não são os meus pais, é a sociedade de uma maneira geral. A gente até porque, né, meu pai numa família só com mulheres, querido, tadinho. A minoria absoluta. Mas o que eu quero dizer, assim, que a sociedade, de uma certa maneira, nos colocou sempre, as mulheres, isso, para servir. E pra gente, sempre que alguém te diz que linda que tu tá hoje, tu diz, são os teus olhos. Eu faço isso às vezes hoje ainda. A gente não consegue aceitar. Não. A gente não consegue dizer muitas vezes, gente, eu sou muito boa no que eu faço. Porque isso é horrível, é arrogância. Não é arrogância. Quando eu digo eu sou muito boa no que eu faço bem o que eu faço, eu não quero dizer que o outro não faz bem, e nem que eu sou a melhor do mundo. Mas que eu sou boa. E nós mulheres temos dificuldade para se colocar. Mas o quanto muitas vezes a gente acaba, quando a gente ocupa esse espaço de autovalidação, o que a outra vai pensar? O outro vai pensar. Isso agora em março, quando eu fiz as palestras ali da Mulheres no Topo em várias empresas, eu trago exatamente sobre isso. O quanto muitas vezes a gente acaba... porque assim, vão existir comentários. As pessoas pensam sobre você, ponto. Isso existe. O que, na verdade, acontece muitas vezes é que elas vão verbalizar. Algumas não vão verbalizar. E só tem uma maneira de crescer e se diferenciar, que é se posicionando. Claro. É defendendo nossas ideias, é colocando um batom vermelho, é colocando um salto, né, que são maneiras, na verdade eu uso o salto, mas como maneiras de muitas vezes a apresentação pessoal impactar de alguma maneira positivamente, né? E quanto muitas vezes, se a mulher quer se diferenciar, de novo, o ambiente corporativo, político, ele é masculino, predominantemente masculino. Então, como é que eu faço para transitar dentro desse ambiente? Vai existir desqualificação, mas o quanto a gente está preparada para ser criticada. Né? E é aquele negócio que tu falou. Vão falar, mas o que tu vai fazer com aquilo? Exato. E o quanto tu tem que ter um autoconhecimento para fazer um crivo do que está sendo falado. Mas tu tem que ter autoconhecimento, porque senão tudo gruda. Exatamente. Falou, Marisol, isso, tá ok, mas isso aqui não me serve, isso aqui não me serve. Mas tu tem que ter um filtro. De onde é que tu traz esse filtro? Do autoconhecimento? Exatamente. Né? Dessa nossa própria observação de tudo, né? E aí eu vejo assim que a gente vem passando por fases nessa questão estrutural. Porque a gente chegou em muitos momentos em que as mulheres estavam em alguns lugares, mas com os mesmos perfis, com os mesmos posicionamentos, com tudo masculinizado. Então não tem necessidade. Não, e muito, guria. E o que eu sempre falo é assim, a mulher ela não tem que abrir mão da sensibilidade, da humanização, né? Do afetivo. Ela tem que complementar. E ela não precisa ser um trator. Ela não tem que ser agressiva. Não, ela tem que ser firme, ela tem que passar credibilidade, ela tem que ter uma postura sem anular essa sensibilidade. Porque a mulher tem, né? Mas é o que a gente ouve até hoje, né? Meu Deus, essa aí é mais macho que muito homem. Enfim, não é? Isso é pra acabar. Eu gosto muito de falar, eu fiz uma referência a isso, que às vezes a gente tem que ouvir algumas coisas que ainda nos machucam muito, né? Que incomodam, que para alguns não fazem diferença, não faz tanta diferença. Para mim, às vezes, ainda me incomoda muito, assim, aos ouvidos. Quando eles querem elogiar profundamente as mulheres e dizem, como lá na Câmara às vezes, meu Deus, que lindo, eu nunca vi essa plateia tão florida. Florida. Eu já disse, se eu sou uma florzinha, eu sou comigo, ninguém pode. Só para avisar vocês, que assim, eu tô... Porque a gente é mais, né? É mais, muito mais do que isso. Eu já briguei com um colega vereador. Obviamente, gente, briguei, discussão verbal, uma conversa, o que é importante, né? Mas eu briguei num dia em que uma vereadora, mulher, perguntou para ele se ele ia ocupar um espaço, enfim, porque ela tinha um compromisso importante. E ele disse pra ela, tá, fulana, vai lá fazer tua unha. Eu enlouqueci. Eu disse pra ele, como é que é, vereador? Se esse meu colega aqui do lado lhe dissesse que tem um compromisso importante, o senhor pensaria que era o quê? Uma reunião com o prefeito, com o deputado, uma coisa? Eu não entendi.
Onde é que o senhor está querendo qualificar? Claro que não foi nesse tom leve que eu estou te falando, foi um pouco mais agressivo. Levemente mais agressivo. Me dá o microfone, começa a sessão que eu quero falar uma coisa aqui. Uma coisa um pouco mais grave. Mas porque a gente precisa melhorar isso. E eu ainda terminei dizendo, não é que eu acho que fazer a unha não é importante, eu até acho bem importante. Mas essa forma de desqualificar é que ainda me incomoda profundamente. Perfeito. Que entre eles isso não surgiria. Se fosse de um homem, ele teria certeza que era um compromisso do que para ele é importante. Mas, enfim, eu acho que isso é muito do dia a dia e mais. Nós precisamos mudar e em reconhecer que a gente também faz isso. Obrigada. Muito. Sororidade, né? Muito. E aí a gente tem que ter essa capacidade de reconhecer. Muito. Não é legal. Isso que eu falei é ruim. Desculpa, aquilo que eu falei não tem nada a ver. Eu brinco com uma expressão que não é da questão do feminino, mas eu brinco porque eu falei, assim, eu acho que essas coisas que a gente repete sem se dar conta e que fazem parte do quase um dito popular, assim. Eu falei muitas vezes na vida, quando uma coisa legal acontece, tu diz, Deus é pai, não é padrasto. Um dia eu falei isso do nada, assim. E eu pensei, cara, que coisa mais ridícula que eu falei. Eu não repito mais essa frase, pelo amor de Deus. Conheço vários padrastos que são sensacionais. Por que eu tô dizendo que Deus é pai, não é padrasto, como padrasto é ruim? Porque Tira. Então, às vezes, a gente tem alguns comportamentos entre nós, mulheres. Muito. Que é olhar e dizer, tá, não sei o quê. Ai, que arrogante. Que ela... Não é arrogante, ela é firme, ela é forte, ela compreende o que ela tá fazendo. Que bonito isso, que legal. Vamos lá, vamos apoiar, vamos estar junto. Quantas mulheres a gente segue nas redes sociais? Quantas mulheres, quando elas passam a seguir, a gente acompanha também, a gente dá valor, dá força. Meu Deus do céu. Vamos nos dar as mãos. Porque alguém diz, não, porque mulher sempre tem essa coisa de ser adversária. Ela não tem essa força de estar junto. Outro dia até a gente estava numa conversa assim, entre nós. Eu pensei, mas será que isso não veio lá atrás, assim, deles? Porque sentiram que se a gente se desse as mãos, nós seríamos muito, muito, muito fortes. Então eles disseram, vamos criar umas coisinhas para elas brigarem entre elas. E a gente não pode cair nessa, né? Não, e assim, na verdade, o que eu observo, assim, tu trouxe um assunto que é também, que eu acho sensacional. E, de novo, a gente volta pro autoconhecimento. Do quanto, muitas vezes, a Marisol se posicionar me incomoda. Porque, no fundo, talvez eu gostaria de ter esta coragem de que ela está se posicionando. Então, o quanto, muitas vezes, a gente tem que ter clareza da onde a gente quer chegar. E que, beleza, eu quero me posicionar, mas isso tem um preço, né? E tu pode estar lá, mas tu tem que pagar esse preço. Então, quanto muitas vezes a gente tem que ter clareza disso, porque é uma das coisas que eu sempre falo, assim, a mulher, ela sempre pode ser, sim, que lá atrás tenha acontecido por homens, tudo mais, mas assim, ficar pensando o porquê aconteceu... Não vai fazer diferença agora. Acontece. Muda a tua vida. Ponto. Isso. É o teu. O teu. O machismo... e assim, o machismo... mas a empresa... Existe, ponto. O que tu vai fazer em relação a isso? Sabe o que eu achei lindo? Esses dias, amo, assim, eu participei, fui convidada para participar de um evento da Ordem dos Advogados do Brasil, chamado Mulheres que Inspiram... Elas Inspiram Elas, era assim. Então, convidaram mulheres de vários segmentos, de saúde, política, educação, da questão de segurança e tal. E fizeram um material, a gente esteve lá em mais de um momento, e aí o fechamento foi uma conversa que a gente tinha, elas nos faziam alguns questionamentos, assim, fizeram uma pergunta para cada uma para falar, então. E eu achei incrível, uma pessoa que eu gosto muito, ela sabe disso, a delegada Thaís. Ela veio aqui. A delegada Thaís é um doce, assim, eu acho ela... Thaís, que foi, Thaís foi Nora. A Thaís que veio aqui? Thaís Nora Postiglione. Não foi a da Delegacia da Mulher, né? Mas convide a delegada Thaís, que está há bastante tempo na Polícia Civil, ela é sensacional. E aí perguntaram para ela, mas uma Polícia Civil, um ambiente masculino e tananá, como é que é? Daí ela disse, olha, gente, eu podia até vir com uma conversa para vocês aqui e tal, sobre o respeito deles ou não, mais ou menos, tá, Thaís? É uma tradução livre. E aí ela diz assim, mas eu posso dizer assim a verdade para vocês, é que lá, na minha delegacia, eles me respeitam muito. Mas é porque eu sou chefe, né?
Mas é porque eu sou chefe. Então é isso, é a nossa percepção do lugar onde a gente tá também faz diferença, né? Não é porque também são tão queridos. Não, é porque quem manda lá sou eu. Sim. Então a gente precisa também chegar nesses postos para ter essa, né? Perfeito. Então eu achei muito legal a forma como ela... Todo mundo se surpreendeu do jeito dela dizer com clareza isso, né? Anotei, Thaís, né? Thaís Nora Postiglione, ela é maravilhosa. E é muito, muito franca, assim, nos comentários dela. E ela tá há bastante tempo na Polícia Civil, apesar de ser bem jovem. Então ela também já enfrentou tudo isso, né? Legal. E ela conta algumas histórias que ela disse que um dia ela foi num bairro e ela estava dirigindo a viatura e ela chega nesse bairro, tinha um menininho com a mãe e o menininho diz, tu não pode dirigir. Ela disse, por quê? Porque quem dirige é o policial, tipo, sabe? É o homem, né? E aí ela disse, olha, nós estamos criando, né, as nossas crianças também com essa mesma ideia, a gente precisa ir repensando isso, né? Então, muitas vezes a gente fala, não, nós mulheres temos que ser respeitadas, porque nós... Tá, mas e a gente se respeita? A gente... Eu, por exemplo, na Câmara, cada vereador tem 2 assessores. Tem direito a fazer essa contratação, né, de 2 assessores políticos para todo o trabalho, para te acompanhar, para atender as demandas, para estar lá no gabinete, para receber as pessoas e tal. E são escolhas livres, assim, né, com alguns requisitos, mas não precisa ter um curso técnico, né, alguma coisa superior, enfim. E aí, claro, são opções. Às vezes é uma liderança comunitária, às vezes é alguém que pretende concorrer a vereador numa próxima eleição, que tu quer que já vá se adaptando. A minha escolha era que tivesse alguém da área do direito e alguém da área da comunicação, porque eu acho que são 2 áreas que eu ia precisar para poder fazer chegar o nosso trabalho às pessoas e para poder ajudar efetivamente as pessoas. Perfeito. São 2 mulheres, que não tem sentido, né? Por um tempo, inclusive, tinha um menino, que eu adoro, e que ele sempre soube que aquele lugar era temporário, porque eu precisava encontrar uma mulher para estar naquele lugar, porque essa é a minha vontade, eu não posso ter um discurso. Perfeito. De que eu acho que as mulheres têm que estar mais nos lugares, e quando eu tenho a opção de puxar mais mulheres para mim, eu não puxo. E eu não estou aqui fazendo um discurso contra eles, são sensacionais, tarará, tarará, tarará. Poderia ter um homem e uma mulher, poderia ser. Mas eu acho que a gente precisa fortalecer que elas venham. E foi muito difícil no começo, por quê? Porque quando a gente fala para as mulheres, como foi dito lá para mim, talvez lá atrás, para trabalhar numa assessoria que era política, já dei esse medo, que a gente não se enxergue. Então aí tá muito mais a nossa missão de não, vem cá, vou te puxar para cá para que tu consiga entender, compreender e viver esse mundo também. Dá esse empurrãozinho, né, Mari? Mari, para nós concluir, assim, o que tu diria para a mulher que tá nos ouvindo, a mulher que deseja crescer profissionalmente, seja ela a área que for, qual é a tua dica, qual é o teu conselho? Conselho Marisol. Que lindo. Pois é, tão difícil, né? Mas eu acho que a gente falou muitas palavras aqui que tem tudo a ver com aquilo que eu acredito que é a nossa forma de crescer. A gente falou sobre autoconhecimento. Para contigo, assim, um pouco. Entende quem tu é. Faz essa tua linha do tempo e percebe por que tu vem caminhando dessa forma. Consegue compreender isso. Avalia muito a tua trajetória, o que tu tem feito, qual é o teu objetivo. Ouve as pessoas e aí, principalmente, usa o espelho para te enxergar de verdade. Sem autossabotagem, sem esse chicote que a gente tem, que tá o tempo inteiro, parece que a gente tá brigando conosco, nos exigindo demais. Mas vai com esse olhar carinhoso que a gente tem para os outros, vai contigo também. E busca a firmeza, acredita, nós somos muito capazes, muito mais do que a gente pode imaginar. Show! Fechou com chave de ouro! Uau! Mari, muito obrigada por ter aceitado o meu convite de estar aqui hoje. Para mim é bem importante. Dani, eu que amei. Eu acho sensacional, quero te parabenizar muito, tu e a equipe, assim, pelo trabalho que vocês têm feito. Que é isso que eu acredito, é na gente falar, na gente informar, na gente conversar, na gente deixar essa pulguinha atrás da orelha. Pois é, mas é aquilo que a Dani falou. Será que eu sigo isso? Será que eu tô levando isso a sério? Isso é tão lindo. Obrigada, tá? Show. Obrigada por isso, pelo convite e por isso que tu tem feito por nós todas. Mari, deixa pra nós o teu Instagram. @Marisol_Santos. Acompanhem, comentem, deem sugestões.
não me deixem só. Questionem, né? É isso Questionem. aí, a ideia é essa, vamos conversar. Show, obrigada. Gurias que nos acompanharam no episódio de hoje, muito obrigada. Pra quem tá no Spotify, lembrando, bem importante que vocês nos sigam aqui na plataforma, que vocês compartilhem os episódios, que vocês avaliem o Pode Liderar aqui. E pra vocês que estão no YouTube, é bem importante que vocês deem um likezinho aqui, compartilhem com as amigas. Quem produz conteúdo sabe o quanto é difícil. Beijos e vejo vocês na semana que vem.